Olá, hoje a nossa conversa vai fundo no aprendizado de inglês. A gente pegou várias fontes, sabe? Desde pesquisa acadêmica mesmo, sobre aquisição de segunda língua, até umas discussões que rolam online. A ideia aqui é tentar, assim, destilar o que é mais importante, o que surpreende nessas fontes, trazer um pouco de clareza, né, sobre como a gente realmente aprende inglês, segundo a pesquisa e a experiência prática. Bom, vamos lá então. Vamos sim. É um campo, assim, muito rico, né? Porque aprender uma língua mexe com tudo. É cognição, é como o cérebro funciona. Tem os fatores sociais, o jeito de ensinar. O mais legal é tentar ver como essas peças todas se encaixam. É um quebra-cabeça complexo. Com certeza. E para começar, tem um mito ou talvez uma meia-verdade que sempre aparece. Aquela pressão para pensar em inglês desde o dia 1. Eu vi em algumas discussões online o pessoal questionando isso, falando que, poxa, traduzir mentalmente é normal, às vezes até ajuda no começo. Sim, exatamente. E isso toca num ponto fundamental que tanto a prática quanto a pesquisa mostram. A diferença enorme entre você saber sobre a língua, tipo a gramática, e você saber usar a língua para se comunicar. Tem até aquele caso clássico, né, às vezes mencionado nessas discussões, do estudioso que decorou o dicionário gramática de alemão, Sei, sei. mas chegou lá, na hora de conversar, nada, travou total. Então a tradução mental pode ser uma muleta inicial, sim, mas não é ela que vai te levar para a fluência sozinha. Entendi. Não basta só acumular as regras, né? Tem que fazer aquilo funcionar na prática. Imagino que isso tenha tudo a ver com outro ponto que a pesquisa bate muito na tecla, a interação. Exatamente. A interação é chave. Tem uma linha de pesquisa bem forte, a hipótese da interação, que mostra como na troca, na negociação de significado, tentando entender e ser entendido, que o aprendizado acontece de verdade. Mas não é só ficar de papo pro ar, né? Tem um conceito importante aí. A gente precisa notar, prestar atenção conscientemente nas formas da língua, numa palavra nova, numa estrutura diferente, ou até numa correção que recebe. Ah, o tal do noticing. Isso, do Schmidt. Aquilo que a gente só ouve passivamente, muitas vezes, tipo, não vira aprendizado de fato, não internaliza, precisa dessa atenção. Faz todo sentido. Então não é só ser exposto ao inglês, tem que ter uma atenção mais focada. E o feedback, a correção, como entra nisso? Entra total. O feedback corretivo, especialmente quando acontece ali, no meio da tentativa de comunicação, ajuda bastante. A pesquisa mostra que os efeitos podem ser bem duradouros. Agora, o interessante é que não existe uma única forma mágica de dar feedback que sirva para todo mundo, para todo erro. Às vezes, uma correção mais direta funciona, outras vezes, uma dica mais sutil para a pessoa mesma se corrigir. Hum. O ponto crucial é que o aprendiz esteja atento à forma da língua, não só ao conteúdo, ao que ele quer dizer. E como a gente, como aprendiz, processa essa informação toda que chega, o tal do input? A tendência natural não é focar mais no significado geral, tipo pegar as palavras-chave para entender a mensagem principal. Sim, com certeza. Van Patten fala muito disso, do processamento do input. A gente tende a priorizar o conteúdo, as palavras que carregam mais significado. É uma questão de economia cognitiva, né? Para entender logo. Exato. Por isso que direcionar a atenção para a forma da língua de propósito pode ser tão útil. Pode ser durante a comunicação mesmo, prestando atenção em como as coisas são ditas. O focus on form. Isso. Ou pode ser com exercícios mais focados, o Focus on Forms. A pesquisa, tipo Lawford e Nation, mostra que essa atenção deliberada na forma ajuda muito, especialmente para aprender e fixar vocabulário novo. Ou seja, não dá para ser só passivo no processo. O aprendiz tem que se engajar mesmo e ir atrás dos detalhes da língua. Exatamente. O papel ativo do aprendiz é fundamental. E aí entram também os fatores individuais, né? Ah, sim. Cada pessoa é uma pessoa. A motivação, por exemplo. Pesquisas como as de Dornier e Ushioda mostram como ter uma visão clara de si mesmo como um falante de inglês, um eu ideal, pode dar um gás enorme. Ter um objetivo claro, uma imagem. Isso. E tem a aptidão também, aquela facilidade natural para perceber padrões na língua, que os Kern estudou bastante. Isso influencia o ritmo, o caminho. E falando em padrões, imagino que a frequência com que a gente encontra esses padrões na língua seja super importante, né? Fundamental. É o que chamam de Frequency-Based Accounts.
Tipo o trabalho do Nick Ellis. Quanto mais você encontra uma estrutura, uma palavra, mais ela se fortalece na sua mente. O cérebro aprende por repetição e padrão. E aquela história de fossilização, de empacar em alguns erros, isso acontece mesmo. Acontece sim. A RAM pesquisou muito sobre isso. Alguns erros podem se tornar muito persistentes, quase automáticos. Mas assim, não é o fim da linha para o aprendizado, sabe? Não é uma sentença. Não. Aliás, uma visão mais atual, como a de Larson e Freeman, encara o aprendizado como um sistema dinâmico complexo. Ele não é linear, tem altos e baixos, variações. Então, se a gente for juntar tudo isso que as fontes apontam, o que fica? Parece que não tem mesmo uma receita única, uma bala de prata para aprender inglês. Definitivamente não. Mas alguns ingredientes parecem ser chave, né? Interagir de verdade, com atenção, prestar atenção em como se fala, não só no que, praticar ativamente e manter a motivação lá em cima. Perfeito. E aquela coisa da tradução mental que falamos no início. Não é um bicho de 7 cabeças, pode fazer parte do começo, mas a comunicação real, fluida, vai exigir mais do que isso. Exato. E para fechar, uma ideia interessante que vem dessa visão do aprendizado como um sistema dinâmico. Sabe aqueles dias que a gente sente que está falando super bem e outros que parece que a gente desaprendeu tudo? Nossa, quem nunca? Pois é. Essa variabilidade, essa inconstância no desempenho pode não ser só normal. Pode ser, na verdade, um sinal positivo. Sério? Como assim? Pode indicar que o seu sistema linguístico interno está se mexendo, se reorganizando, talvez se preparando para dar um salto para um novo estágio de desenvolvimento. É algo para a gente pensar, né? Para encarar esses altos e baixos da jornada com outros olhos.